E aí, pessoal do mundo do dev, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta do Python que é assim, uma mão na roda, as funções Lambda. Pode até parecer um detalhezinho, sabe? Mas eu garanto que no final dessa nossa conversa aqui, o jeito que a gente escreve código vai ficar muito mais limpo, mais profissional e, claro, bem mais pythônico. Ah, vamos ser sinceros. Quem é que nunca estava lá codando e se deparou com a tarefa super simples e pensou: cara, sério mesmo que eu vou ter que criar uma função inteira com def, nome, return, só para essa coisinha de nada? É, né? Dá uma certa agonia. Mas a boa notícia é que para essa frustração existe uma solução que é pura elegância. Então, bora lá para o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai entender por que tanto código para pouca coisa é um problema. Depois vamos direto ao ponto, o que é uma função lambda. Em seguida, a mágica acontece. Vamos ver as lambdas em ação com map e filter. Também vamos aprender a fazer ordenações personalizadas com sorted, que é super útil. E para fechar com chave de ouro, a gente vai ver quando usar e, tão importante quanto, quando não usar as lambdas. Bom, vamos começar pelo começo, né? O problema da prolixidade. Nome chique para dizer escrever código demais para tarefa de menos. Sabe aquela sensação de que você está usando um canhão para matar uma formiga? Pois é. Às vezes as funções tradicionais acabam poluindo o nosso script com um monte de estrutura para uma lógica que é pequenininha. Olha só esse exemplo, um clássico dos clássicos. Uma função para calcular o dobro de um número. Beleza, tem lá o def, o nome da função que a gente deu, o dobro, o parâmetro número e o return. Funciona perfeitamente. Mas, poxa, são duas linhas para uma lógica que é basicamente pegue um número e multiplique por 2. E é aqui, meus amigos, que entra a estrela do nosso show, a função Lambda. Ela é a solução perfeita para essa coisa de código verboso. Eu gosto de pensar nela como se fosse um post-it que a gente cola no nosso código. Ok, mas o que é uma lambda na prática? Bom, formalmente é isso aí, uma função anônima. Anônima por quê? Porque ela não tem nome. Ela também só pode ter uma única expressão. E a parte mais legal, o resultado dessa expressão já é retornado automaticamente. Você nem precisa escrever return. E essa analogia do post-it, sério, é perfeita. Pensa bem. Você anota uma coisinha rápida para resolver um problema específico ali na hora e depois, pronto, segue a vida. Não precisa guardar aquele papel para sempre. A Lambda é exatamente isso no mundo do código. E agora, o momento da virada de chave. Dá uma olhada nessa comparação lado a lado, a mesmíssima lógica de dobrar um número. De um lado, a função tradicional, com as duas linhas dela. Do outro, a versão com o lambda. Olha como é mais enxuta, mais direta, tudo em uma única linha. E o melhor, o resultado é rigorosamente o mesmo. Tá, mas é aí que a coisa fica interessante de verdade. As lambdas brilham mesmo, mas brilham muito quando a gente junta elas com outras funções que já vêm no Python. É aqui que o poder delas aparece com força total. Vamos ver na prática com duas funçõezinhas muito famosas, o map e o filter. Primeiro, vamos falar do map. A função dele é super direta, super simples. Ele pega uma função e aplica essa função em cada item de uma lista. Pensa numa esteira de produção. O map é a máquina que faz a mesma operação em tudo que passa por ela. Olha só esse exemplo na tela. A gente tem ali uma lista de números, certo? 1, 2, 3, 4. Aí a gente usa o map e dentro dele passa a nossa lambda. O que essa lambda está dizendo para o Python é basicamente o Python. Para cada número n que você encontrar nessa lista, eleva ele ao quadrado. E pronto! O resultado é uma lista novinha em folha com todos os números ao quadrado. Simples, direto e super elegante. Agora, vamos para o parceiro do map, o filter. E aqui, o nome já entrega tudo, né? A função dele é filtrar. Ele vai olhar uma lista e selecionar só os itens que passam num teste, que atendam a uma condição. Se liga em como isso funciona na prática. A gente tem essa lista de números e o nosso objetivo é pegar só os que são pares. A nossa lambda ali, lambda n, n%2 igual a 0, funciona como um porteiro de festa. Para cada número da lista, ela pergunta: ei, o resto da sua divisão por 2 é igual a 0? Se a resposta for sim, ou seja, se o número for par, ele entra na nova lista. Se não, fica de fora. Simples assim. Beleza, agora vamos para um dos usos que eu acho mais incríveis e, sério, mais úteis das lambdas no dia a dia. Criar regras de ordenação personalizadas. Isso aqui é o tipo de coisa que deixa o código com cara de profissional. Imagina o seguinte cenário. A gente tem essa lista de alunos, cada aluno é um dicionário, com uma chave nome e uma chave nota. Aí vem a pergunta: como é que a gente ordena essa lista pela nota do aluno?
Se a gente tentar ordenar isso direto, o Python vai ficar confuso. Ele não sabe, por padrão, como comparar um dicionário com o outro. E é aqui que a mágica acontece. A gente usa a função sorted, que serve para ordenar, e passa um parâmetro especial, o key. E o que a gente coloca nesse key? A nossa lambda. Essa lambda é como se fosse uma instrução, uma dica que a gente dá para o Python. A gente está falando, ô Python, na hora de comparar, não olhe para o dicionário inteiro, olhe só para o valor da chave nota de cada aluno. E, voilá, problema resolvido numa linha só. Ok, a gente já viu que as lambdas são super poderosas. Mas, como tudo na vida, é preciso ter bom senso. Saber quando usar uma lambda é tão importante quanto saber como usar. Então, vamos falar um pouco sobre as regras não escritas desse jogo. Então, quando é que a lambda é a escolha certa? Pensa assim, a lógica é simples. Cabe numa linha só? Então vai de lambda. É uma função que você só vai usar uma vez, ali naquele lugar, e nunca mais? Lambda nela. Para que criar uma função com nome que vai ficar lá sobrando no código? E claro, como a gente viu, para usar com map, filter, sorted é o casamento perfeito. Agora, o outro lado da moeda. Quando é para fugir da lambda? Simples. Se a sua lógica ficou complexa, se precisa de mais de uma linha, esquece a lambda. Se você olhou para o código e ele ficou difícil de ler, de entender o que está acontecendo, é um sinal claríssimo para não usar lambda. Nessas horas, não tem vergonha nenhuma em voltar para a boa e velha função def, com um nome bem explicadinho. Isso nos leva a uma verdade universal da programação que vale a pena repetir sempre. Um bom programador, uma boa programadora, não é quem escreve o código mais curto, é quem escreve o código mais fácil de entender. Pense em quem vai ler esse código depois. Pode ser até você mesmo, daqui a 6 meses. Clareza é rainha. Então, resumindo a ópera, dominar as funções lambda, sabendo usar na hora certa e com moderação, é de verdade um passo gigante para deixar de escrever código que só funciona e passar a escrever um código Python que é limpo, expressivo e profissional. E olha, para quem curtiu essa nossa conversa e sentiu que quer ir muito, mas muito além, para realmente mergulhar de cabeça e se tornar um profissional de Python, eu tenho um convite bem especial. A gente montou um curso completo lá na QIFI, o Python do zero ao avançado, que foi pensado exatamente para essa jornada. Lá tem aulas em vídeo super aprofundadas, artigos para complementar, questionários para testar se o conhecimento está firme mesmo, e o principal, projetos práticos para construir um portfólio de verdade para mostrar para o mercado. O link está aí na tela e aqui na descrição também. E agora, um outro recadinho. Como muita gente que acompanha a gente já sabe, o Mundo do Dev é um projeto feito na raça, com muita paixão e dedicação. A gente é um projeto totalmente independente. Então, para quem curte o nosso trabalho e sente que pode e quer dar aquela força para o canal continuar crescendo e produzindo mais conteúdo de qualidade, pode usar a nossa chave Pix que está aí na tela. Qualquer ajuda de verdade faz uma diferença enorme para a gente. E para fechar, aquele pedido de sempre. Se essa nossa conversa ajudou a clarear as coisas, se foi útil, não esquece de deixar aquele like, de compartilhar com um amigo ou amiga que também está nessa jornada de aprender a programar e, claro, seguir o canal para não perder os próximos. Isso dá um gás danado para a gente continuar. E a pergunta mais importante, o que mais vocês querem ver por aqui? Deixa aí nos comentários qual assunto a gente deveria destrinchar no próximo encontro. Valeu, pessoal, um abração e até a próxima.